exercício foi tirado da prova 1 de sistemas do período do 21.2. E aí pede para localizar por integração direta o centroide da área sombreada, mostrado nessa figura. E aí, essa figura aqui, ela está delimitada por duas funções. A função de baixo é y igual a raiz de x, e a função de cima, y é igual a menos x sobre 2 mais 4. E aí, o jeito mais fácil de resolver ela é para você... E aí pede, né, para não resolver por área composta e tem que adotar o elemento diferencial da área adequada. E aí, o melhor elemento diferencial para essa área aqui é um quadradinho dx dy, que a gente coloca aqui, que ele está a uma altura y, então aqui vai ser um dy, como se fosse esse comprimento aqui, a uma distância x e um comprimento dx. E aí, para começar, a gente precisa de 3 informações, que é dessa área aqui, desse elemento, qual que é o nosso dA? Então, a gente precisa do dA, a gente precisa do nosso xc e do nosso yc, que são os centroides do elemento e a área do elemento. E aí, a área desse elemento, então, é um quadrado, base vezes altura, vai ser o nosso dx dy. O nosso centroide em relação a x é o nosso próprio x, e em relação a y, o próprio y. E aí, beleza. E aí, agora, como a gente tem um elemento aqui diferencial, uma área dx dy, a gente vai ter uma integral dupla para resolver. Então, a gente precisa, para delimitar essa área, definir certinho quais são os nossos limites de integração. Então, a gente pode... O jeito mais fácil, né? Em x, o que é esse limite de integração? É através desses limites que eu vou conseguir informar, que eu vou conseguir ver qual é a área que está sombreada. Então, aqui, por exemplo, eu vou delimitar em x, que vai começar aqui em 0 e vai até 4. Então, meu limite de integração vai ser x é igual a 0, a x é igual a 4. Seria como se fosse essas duas setas aqui, que eu estou delimitando a minha figura. E em relação a y, como eu quero pegar só essa parte sombreada aqui, eu vou pegar a minha curva de baixo e a minha curva de cima. Então, para delimitar o meu limite de integração em y, eu vou ter que y vai de raiz de x até y igual a menos x sobre 2 mais 4, que é a minha curva de cima. Então, eu estou falando que vai pegar de y, aqui, igual a raiz de x, até y é igual a menos x sobre 2 mais 4. Então, eu consigo, com esses limites de integração aqui, eu consigo informar qual que é a área que eu quero, que é essa daqui. E aí, então, beleza. E aí, a gente sabe, então, que o centroide é dado por essa equaçãozinha aqui, que x barra é igual à integral de área de xc dA sobre integral de área desse dA. E aí, beleza. E aí, então, a gente vai ter que... Vai ter uma integral, a gente já sabe que vai ser uma integral dupla, porque o elemento diferencial é esse quadradinho dx dy. E aí, beleza. Então, quem é esse xc? Esse xc é o próprio x. E quem é o nosso dA? É o dx dy. E aí, o que é um jeito mais fácil de ver? A gente sempre vai deixar a parte numérica para integrar depois. Então, aqui, no caso do nosso limite de integração, o que é só um número é o x. Então, eu vou colocar ele nessa integral aqui. Então, ele vai de 0 a 4. E o da frente, o que eu vou integrar primeiro, vai ser em y. Que vem, então, aqui raiz de x. E aqui em cima, menos x sobre 2 mais 4. Então, como eu vou integrar primeiro
em y, eu posso substituir aqui, colocar só na ordem, na verdade, né? dy dx, que é a mesma coisa que dx dy, né? Não vai interferir em nada. E o meu elemento aqui de área vai ser, então, seguindo a mesma lógica, de 0 a 4, integral de raiz de x a menos x sobre 2, mais 4, e da mesma forma, dy dx, que é o meu elemento de área. E aí, beleza. Como essa equação, assim, como essa integral acaba ficando um pouco grande, um jeito que eu acho mais fácil de resolver é você ir separando por partes. Então, eu vou falar que aqui, essa equação toda, eu vou chamar ela de A, e essa de baixo eu vou chamar de B. E aí, a gente vai começar resolvendo A. E aí, então, beleza. A gente tem integral de 0 a 4, integral de raiz de x, menos x, 2 mais 4, de y dy dx. Então, integrando primeiro, em relação a y, o x vai ser constante. Então, a gente vai ter integral 0 a 4 de x. Aí, no caso aqui, então, a gente vai ter um y, que vem x2 mais 4 aqui, dx. E aí, 4 substitui aqui no y, substitui aqui no x. Então, continua o meu x, vem menos x2 mais 4, menos, isso lá do cálculo, tá? E dx. E aí, beleza. Então, a gente tem que isso é igual a 0,4. Aí, multiplica aqui, né? Menos x quadrado sobre 2 mais 4x. E aí, aqui a gente pode tirar da raiz, que aí fica x sobre aqui meio, que aí é mais fácil para a gente multiplicar. Que aí fica, então, menos x 3 sobre 2. Que aí a gente somou os expoentes. Esse vezes esse daqui e somos os expoentes. E aí, beleza. E aí agora, outro jeito também que eu acho mais fácil de resolver, no caso a gente tem que resolver essa equação aqui, essa integral aqui, separar ela em outras partes também, que eu particularmente acho mais fácil. Então essa eu vou chamar de 1, como é uma soma, né, a gente pode separar 2 e 3, e aí no final a gente junta elas. Então, essa primeira, a gente vai ter a integral de 0 a 4 de menos x quadrado sobre 2, aqui não esqueci do dx, né? Dx, que vai ser, passo o meio para fora, passo menos meio para fora, integro o x ao quadrado, então a gente tem menos meio vezes x, 3 sobre 3, 4 e 0. Que aí isso vai dar menos meio, 4 ao cubo sobre 3, menos 0. E aí, fazendo essa continha, a gente tem menos 10,67. E aí, resolvendo essa daqui, que é bem simples também, a integral 4 de 4x dx, a gente vai ter 4x quadrado sobre 2, 4 a 0, que é, pode cortar aqui, vai ter o 2, 2 vezes 4 ao quadrado
menos 0. E aí, fazendo essa continha, a gente acha 32. E a terceira integral, que é integral de 0 a 4 de menos x 3 sobre 2 dx. E aí, isso é uma simples também. Soma 1, passo para baixo, a gente tem menos x 5 sobre 2 sobre 5 sobre 2 de 4 e 0. E aí, passa aqui o oposto, né? Passa o inverso para cima. Então, do menos 2 quinto, tem esse menos aqui, de 4, 5 sobre 2, menos 0. Que aí, fazendo essa conta, a gente encontra menos 12,8. E aí, com esses três valores, a gente volta aqui para resolver, que a gente está resolvendo o A, né? Coloca esses valores. Então, a gente vai ter menos 10,67 mais 32 menos 12,8. E aí, fazendo essa conta na calculadora, a gente encontra 8,53. E aí, beleza. A gente encontrou esse valor, mas esse valor aqui, a gente não pode esquecer que é só da parte A aqui. Então, a gente pode até já trazer esse resultado aqui para a gente não confundir com o centroide, que é só dessa primeira equação. Então, a gente tem que o valor de A é 8,53. E aí, agora a gente vai resolver B. A gente tem 0,4 raiz de x menos x sobre 2 mais 4 de dy dx. Então, a gente integra, a gente vai integrar isso daqui em y. Então, a gente vai ter raiz de 0,4 de y raiz de x menos x sobre 2 mais 4 dx, que isso equivale a 4 de menos x 2 mais 4 menos raiz x dx. E aí, eu acho mais fácil a gente fazer o esquema de separar como é uma soma, né? Então, separando, pelo menos para mim, é mais fácil de ver e não se perder no que está fazendo. Então, resolvendo a primeira, integral de 0 a 4 de menos x sobre 2 dx. Isso vai ter, então passa o menos meio para fora, então menos meio, integral de x vai ser x quadrado sobre 2, 4 e 0. E isso vai ser menos 1, multiplica aqui, 4 de 4 ao quadrado menos 0. E aí, fazendo essa continha, a gente encontra menos 4. Aí, a segunda, 0,4 de 4 dx. E aí, isso vai ser 4x, 4, 0. E aí, substitui aqui, 4 e o 0, a gente tem 16. E a terceira, 0,4 de menos... Aí, no caso, como é mais fácil de resolver, a gente passa essa raiz de x para que isso aqui, né, é x 1 sobre 2, que é mais fácil de visualizar na hora que estiver integrando. Então, menos x 1 sobre 2 dx. E aí, isso vai ser menos x 3 sobre 2, 3 sobre 2, 4 e 0.
E isso passa o inverso aqui, não esquecendo do menos. Então, menos 2, 3 de 4, 3 sobre 2, menos 0, que é menos 5,33. E aí, de novo, esses três valores que a gente encontrou, a gente pode trazer para cá para encontrar o valor de B. Então, a gente vai ter que B que é essa equação toda, essa integral inteira, vai ser menos 4 mais 16 menos 5,33. E aí, isso jogando na calculadora, a gente encontra o valor de 6,67. E aí, esse é o valor, lembrando então, de B. E aí, a gente volta lá no início, vem, substitui esse valor, 6,67. E aí, fazendo essa conta, a gente consegue encontrar o nosso x-barra, que vai ser 1,279 metros. Aí, agora, então, para o nosso y-barra, a gente vai ter a integral de área de um YC dA sobre uma integral de área de um dA. E aí, quem é o nosso YC? É o próprio Y. Então, lembrando então, que o nosso dA, como é dx dy, mesmo esquema, vai ser uma integral dupla. E aí, de novo, de 0 a 4, integral de raiz de x menos x sobre 2 mais 4. E aí, quem é o nosso YC? É o Y. E o nosso dA é o dy dx. E aqui embaixo vai ser 0,4 raiz de x menos x sobre 2 mais 4 dy dx. E aí vai ser o mesmo esquema do x-barra, que aí eu vou chamar agora aqui de C. E aí, não sei se vocês lembram, mas essa aqui, essa integral é a mesma da outra, que aí então, que foi o que a gente chamou de B, que a gente já sabe que o resultado dela é 6,67, então não precisa fazer ela de novo. Então agora a gente só vai resolver essa integral aqui. E aí, resolvendo agora C, que é o que nos interessa, a gente vai ter essa integral aqui, integral 4, integral de y. Então, a gente tem um y2 sobre 2, com esses limites aqui, menos x sobre 2 mais 4, raiz de x dx. Substitui lá do cálculo e tal. Então, 0, 4. Tá. Um jeito talvez mais fácil é passar o meio para fora, né, da integral. E aí, então, ou não, daí a gente vai ter meio de menos x sobre 2 mais 4. Isso tudo ao quadrado, que aí eu estou substituindo aqui em y, menos raiz de x ao quadrado. E aí, esse meio, no caso, está multiplicando tudo. Então, eu posso colocar, tipo, isso aqui. E dx. Resolvendo isso, temos... Aí, no caso, a gente já pode passar, então, para fora esse meio, e não pode esquecer dele lá no final. 0 até 4. Aí, agora, lembrando, lá de cálculo, as formas de resolver, eu vou deixar esse aqui, por enquanto, assim. Então, a gente vai ter menos x sobre 2 mais 4 ao quadrado. E aqui eu corto menos x dx. E aí, beleza. Então, de novo, o mesmo esquema de separar em duas integrais. Então, a gente vai ter que essa aqui é a primeira e essa aqui
é a segunda. E aí, beleza. Então, resolvendo essa primeira, é por integração, substituição simples. Eu vou ter aqui 0,4 de menos x quadrado mais 4 quadrado dx. Tudo isso daqui eu vou chamar de u. Então, eu tenho que u é igual a menos x sobre 2 mais 4. Então, du vai ser menos meio dx. Que aí eu substituo aqui. E aí, no caso, como eu quero isolar aqui o meu x, eu vou passar esse meio para cá. Então, passo multiplicando, tenho menos 2 du, equivale a dx. Então, quadrado, que é isso daqui, eu chamei de u, e o meu dx, isso daqui, é menos 2 du. Os meus limites de integração, em x era 0 e 4. E agora, em u, se x é igual a 0, então o meu u vai ser 4. E aí, se x é igual a 4, então eu coloco 4 aqui, eu vou ter que meu u é 2. Então, meus novos limites, 4 e 2, integrando em u. Então, resolvo essa equação, essa integral, eu passo menos 2 aqui para fora e integro u ao quadrado, du, vou ter menos 2, u ao cubo sobre 3, meus limites, 2 e 4, então menos 2 terço de 2 ao cubo, menos 4 ao cubo. Fazendo essa conta, a gente encontra 37,3. E é isso para a primeira integral aqui. E aí, para a segunda, é bem simples, né? A gente vai ter integral de 0 a 4 de menos x dx. Isso é, passo menos lá para fora, menos x quadrado sobre 2, 4 e 0, e a gente vai ter menos 8, que aí 4 ao quadrado dividido por 2, menos 0, menos 8. Então, aí esses dois valores que a gente encontrou, 37,3 menos 8, a gente vai ter a meio e desse valor que a gente encontrou. Que aí sim, fazendo essa continha, a gente encontra 14,65. Que aí, então, lembrando que é o que a gente estava calculando aqui, a parcela C do nosso centroide em y. Aqui, 14,65. A gente encontra o y barra, que vai ser 2,196 metros. E essa é a resposta desse exercício, dessa questão número 1 da P1. É isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode deixar nos comentários que voltaremos para responder.